Se você já fez algum procedimento de bioplastia, colocou no seu corpo PMMA, hidrogel, silicone industrial, fica comigo porque esse conteúdo que eu vou trazer para você pode talvez salvar a sua vida. Eu sou a Valesca Silveira, eu sou nutricionista, terapeuta, mas eu não estou aqui na condição de profissional de saúde só, e sim de vítima de bioplastia. Porque eu fui vítima de um procedimento que eu achei que era uma substância e eu só fui descobrir anos depois que aplicaram uma outra substância. Primeira coisa, eu não estou aqui no julgamento para falar dos produtores, do Metacril, dos fornecedores desses produtos, até porque eu conheço muitos profissionais de saúde que fazem esses procedimentos. Eu estou falando na condição de que aconteceu comigo e vou falar vários relatos de pacientes, de pessoas conhecidas que passaram por isso, passam ainda, e eu, pela minha experiência de ser automolecular, eu acabei conseguindo driblar esse efeito dentro do meu corpo para que isso não viesse explodir de uma forma que me trouxesse um dano maior, de ficar mutilada, porque não tem como retirar esses produtos do nosso corpo como se fosse uma prótese. Então, de antemão, já peço, se você conhece alguém que já fez esse procedimento, já colocou alguma coisa no corpo, já encaminha logo esse vídeo para não ter risco de você esquecer, porque é muito importante, é algo muito silencioso que ocorre, mas ninguém fala muito, até porque as pessoas sentem vergonha, às vezes, de falar que tem no bumbum uma substância que aumentou, uma coxa mais grossa ou qualquer outra coisa assim. Não é? As mulheres não se sentem à vontade de falar sobre esse assunto. E tem muita gente doente, de cama, enfim, acontecendo milhões de coisas ruins, sem ter uma chance de reverter esse quadro. Eu escolhi fazer esse vídeo por um chamado realmente divino. Já tem uns 3 meses que isso está no meu coração, que eu tenho que fazer esse vídeo, porque eu, como profissional de saúde, vítima da mesma situação, eu posso ter um potencial de ajudar várias mulheres que estão passando por isso, por esse sofrimento. Eu fiz uma formação de Access, né, de uma terapia bioenergética, e eu fui conectada pela minha professora porque ela tinha passado por isso. E ela conseguiu, através do poder mental, reverter isso no corpo dela. E eu fiquei na pergunta, o que está certo sobre isso? E a gente, no curso, a gente desenvolveu que realmente eu tenho que falar sobre isso, eu tenho que pôr para fora essa minha voz, essa dor que eu sofri muito tempo. E com isso poder ajudar muitas pessoas. Então, meu intuito é chegar ao máximo de pessoas que colocaram esse produto no corpo. Eu vou começar explicando o que aconteceu comigo, depois eu vou dar alguns relatos de pacientes, pessoas amigas, que passaram por N situações, uma às vezes pior do que a outra. Então, talvez você possa se conectar se vendo nessas situações. Há 13 anos atrás, eu fui fazer um procedimento de bioplastia, né? Então, eu fiz um pagamento de um produto que deveria ser PMMA, da marca Metacril. E fiquei com o bumbum bonitinho, um monte de amigas também fizeram juntos, pessoas muito íntimas minhas, e todo mundo foi lá ficar com o bumbum redondinho, ficamos felizes por alguns anos. Quando eu fui ter o meu primeiro filho, né, meu filho Lucas hoje ele está com 8 anos, então 5 anos depois, eu grávida, começou a aparecer umas bolinhas no meu bumbum, na região interglútea, bem em cima do cóccix, umas bolinhas ali, e aquilo coçava, aquilo estava inflamado, aquilo doía, e aí eu fui fazer uma biópsia. E quando o médico fez a biópsia, a gente descobriu que aquele produto que eu apliquei na lateral do bumbum, para tirar arredondar mais o bumbum, então eu coloquei bem na lateral mesmo, só um pouquinho, ele migrou para a região do cóccix. Então, a gente fez a biópsia e a gente descobriu que aquele produto não era PMMA, não era Metacril, não era hidrogel, provavelmente era um silicone industrial. Então, eu fui enganada, paguei por um produto caro, por um procedimento que deveria ter sido por um médico. Depois eu descobri que a pessoa não era médica. Não tive a experiência de olhar CRM, não tive a experiência. A gente só foi porque tinha vários bumbuns já bonitos, das pessoas conhecidas, a gente queria ficar com um bumbum bonito e a gente só olhou para isso. Então, eu descobri, no meio da minha gestação, que eu tinha silicone industrial no meu corpo. Eu, como sou profissional de saúde, eu fui para a literatura. Então, o que eu via? Um monte de gente deformada, aquelas granulomas, aquelas bolinhas, todas no glúteo todo, como se fosse uma pele de cobra. E eu entrei em desespero no meio da gestação. Eu chorei compulsivamente durante 2 meses, pedindo perdão a Deus por excesso de vaidade, o que eu fui fazer da minha vida, eu vou ficar mutilada agora. Antes eu tivesse ficado com a minha bunda, que já era grande, e agora eu vou ficar sem bunda, não vou entrar numa cirurgia e não vou saber como é que eu vou sair, ainda ter risco de dar complicações na própria cirurgia. Então eu chorei compulsivamente durante 2 meses,
pedindo muito perdão a Deus, muito arrependida, enfim. E em contrapartida, as pessoas que eu conhecia, que botaram na mesma época que eu, uma pensava o ciático, parava de andar e tinha que tomar corticoide, outra dava um calombo, o produto ele migrava, e outras pessoas que botaram com outros profissionais acontecia a mesma coisa. Então a gente não sabe, nem todo mundo fez biópsia, né? Então a gente não sabe o que cada pessoa tem nesse glúteo aí, se é de fato o PMMA, se é o hidrogel, se é o silicone industrial. Então estou falando por mim, né, que paguei por um produto e colocaram em outra, tá? E eu paguei caro, paguei uma mulher conhecida, enfim, fui vítima desse golpe. E aí quando eu tive o meu filho, eu fui ver a minha dose de vitamina D, estava super baixa. Eu infelizmente estava usando vitamina D de uma farmácia de manipulação vagabunda, que eu não estava colocando a quantidade de wins, né, na dose que eu tinha escolhido. Eu não fiz os meus exames, né, porque eu sou ortomolecular. Então, eu não fiz os meus exames que eu faço de praxe para o meu autocuidado. Durante a gestação, eu segui só os exames que o obstetra me solicitava. Eu me deixei ser cuidada. Então, eu não dosei minha vitamina D, por exemplo, na gestação, porque eu poderia ter descoberto isso e ter aumentado minha vitamina D para ela ser um agente imunológico, para eu ter feito uma dosagem maior de ômega 3. Poderia ter feito alguma coisa ali, porque na gestação não dá para se usar muita coisa, mas eu ainda tive que usar corticoide, que é pior ainda. Então, quando eu gerei meu filho, eu comecei a aumentar a minha imunidade e comecei, depois de 6 meses de lactação, a começar a procurar cirurgiões para tirar isso do meu corpo, porque isso ia lastrar, eu ia ficar mutilada, aquela história toda. Visitei mais de 10 cirurgiões, ninguém queria botar a mão, porque é uma merda mesmo, né? É um risco para o cirurgião querer tentar ajudar uma paciente, não saber como é que é paciente e achar que é responsabilidade dele. Entendi a opinião deles. Encontrei um que faria, mas ele entrou com um ponto de vista de que, Valesca, você conseguiu otimizar a tua imunidade. Parou de crescer, parou de inflamar, parou de coçar. Tá paradinho esse granuloma, esses carocinhos ficaram ali no cóccix. Deixa quieto, minha amiga. Ele falou assim, e eu gostei dessa opinião dele e fiquei com essa opinião. Então, eu comecei a perceber que eu entrei num estado de leucopenia. Então, os meus leucócitos, que eram 4.500, eles começaram a ficar em 3.000. Eu vi que a minha imunidade estava comprometida e eu comecei a suplementar. Então, toda vez que minha imunidade estava baixa, eu percebia que coçava, eu percebia que vermelhava, eu percebia que nascia uma bolinha a mais. Então, eu identifiquei que aumentar a minha imunidade paralisava o efeito do meu corpo querer rejeitar aquilo, que é um produto estranho, né? Então, e tóxico. Enfim, eu consegui suplementar de um jeito que aquilo parasse. Eu tenho uma alimentação muito saudável, então eu comecei a evitar os produtos que são comumente alergênicos, que causam processos inflamatórios. Então, eu evitava glúten, eu evitava laticínios, eu evitava excesso de industrializados. Então, eu cuidava da minha alimentação, fazia uma alimentação mais natural possível e consegui estabilizar aquilo. Mesmo estabilizada, mesmo quando acontecia alguma coisa a nível de estresse, né? Quando eu estava num nível de estresse muito alto, ansiedade ou depressão, que eu cursei durante muito tempo, eu sentia que aquilo se mostrava. Eu falei assim, ai meu Deus, eu até esquecia que isso estava em mim, mas e aquilo me gerava medo. Então eu fui para pesquisar, encontrei algumas páginas no Instagram que falavam sobre vítimas de bioplastia, vítimas do silicone, né? E começava a ver aquilo, e aquilo me gerou um medo muito grande. E esse medo me fez me preocupar e criar uma poupança, né? Então eu comecei a guardar um dinheiro para quando desse um problema maior, eu pudesse ter dinheiro para pagar um bom médico, para ficar hospitalizado, porque o plano de saúde não vai pagar, e essas pessoas que fazem o procedimento gastam muito dinheiro, e eu comecei a reservar um dinheiro tendo a certeza que uma hora vai dar um problema. E aí, quando a gente faz algumas terapias bioenergéticas, eu fiz Axis, então facilita a nossa consciência de que se eu estou guardando um dinheiro por um problema que vai acontecer, eu estou falando para Deus, me manda isso que eu aguento, eu tenho até dinheiro guardado, né? E eu ressignifiquei tudo isso. Inclusive, já gastei esse dinheiro para ajudar a aumentar, melhorar minha clínica e ajudar pessoas, e eu não vou precisar, porque eu tenho já certeza que isso não vai dar problema em mim. Então,
Eu já mudei o meu conceito de que vai dar um problema para que eu tenho certeza absoluta que não vai dar, porque eu já descobri um método de silenciar isso no meu corpo. E visto isso, eu acabei comparando o que ocorria comigo e com as pessoas que colocaram no mesmo momento que eu coloquei. Então, eu tenho pessoas conhecidas que se alimentam mal, que não suplementam, e estão cheias de calambres, estão tendo que toda hora tomar um corticoide muito forte por muito tempo, outra pinço ciático que não pode andar. Então, acontece vários problemas. Então, não é que eu me sinta privilegiada, eu só apenas consegui fazer com que a minha imunidade se tornasse um escudo diante de tanta coisa que a gente recebe tóxica da vida e mais um negócio tóxico que está aí dentro de você. Então, a gente recebe já agrotóxico demais, a gente já recebe já alumínio demais, metais tóxicos demais, e é vírus, e é bactéria, tem toda uma condição de saúde, uma condição de vida que nos atacam, né? Um estilo de vida que é comum, mas é errado. E eu, apesar de tudo, eu consegui silenciar isso. Então, eu entendi que o meu chamado era falar como silenciar isso. Então, eu recebi muitas pacientes que chegaram a retirar isso do corpo. Eu conheci uma colega médica que passou por uma condição diferente. Ela, há 20 anos atrás, ela foi fazer uma cirurgia estética, né, para face. E na época era muito comum colocar um pouquinho de silicone em gel para acertar algum reparo que a plástica não ficou perfeito. Era de praxe a cirurgia plástica usar esses produtos. E aí agora a gente está na moda do Ultraform, desses aparelhos estéticos que levam temperatura. Então, quando você leva a temperatura nesse produto que às vezes está encapsulado ali quietinho, ele estoura, cai na corrente sanguínea e dá um problema gigante. Ativa doenças autoimunes, dá cascatas inflamatórias, e aí perigo de necrosar e perigo de fazer um monte de coisa aqui, que eu não estou aqui para falar do que acontece, né? Na verdade, é para falar do que a gente pode fazer para silenciar isso no corpo. Então, tem situações de pessoas que colocaram no glúteo, como eu, pessoas que colocaram na coxa, na panturrilha, em várias partes do corpo, no rosto, e primeira orientação é cuidar da alimentação, suplementar para subir a tua imunidade. Então, existem alguns suplementos que eu uso de forma constante. Eu tenho certeza que eles modulam a imunidade, porque sem eles, os meus leucócitos, eles caem. Eu entro na leucopenia de novo. Então, eu tomo vitamina C de 500 miligramas 2 vezes por dia. Eu uso mais de 1.000 miligramas de EPA e DHA, que é o ômega 3, né, que a gente tem que olhar, não é por número de cápsula, não é por miligrama, você tem que ver dentro do fornecedor que você escolheu, que ele te dê mais de 1.000 miligramas de EPA e DHA. EPA sendo o mais importante, que seja mais alto, porque ele é o mais anti-inflamatório. O DHA, em maior quantidade, a gente usa mais para cognição ou na gestação. Então, visando ter um efeito anti-inflamatório, tem que ser um ômega com mais EPA. Eu uso glutamina para revitalizar o intestino. O intestino é o nosso segundo cérebro, lá que tem o nosso potencial de imunidade, lá que a gente gerencia os neurotransmissores para produzir serotonina. Então, o intestino ele tem que ser olhado com muito carinho, fazer uma modulação para que ele tenha um potencial de imunidade alto e ele consiga produzir esses neurotransmissores para controlar o nível de ansiedade que é genérico para muita gente, o gerenciamento de estresse. A gente tem que cuidar das horas de sono. Eu tenho uma amiga em especial que quando ela dorme pouco, aquilo dá um calombo no outro dia. Sabe? O produto migra e incha, fica vermelho, doendo por conta da ausência das horas de sono. Não respeitar o ciclo circadiano. Então, eu tenho casos diversos. Estou com uma paciente agora que a gente vai começar a fazer o tratamento, vai fazer tratamento de saúde mental, que eu tenho uma clínica multidisciplinar, que eu trago o REAC, que é um equipamento da Itália. Então, tem profissional habilitado que faz o REAC. O REAC é um equipamento que tira o excesso de carga iônica que o estresse foi armazenando na sua vida. Então, a gente tem muitas cargas iônicas armazenadas desde o útero materno até o dia de hoje. A gente é sempre um copo transbordando. E o que o REAC faz? Ele é um recaptador dessa carga iônica. Então, ele regula a energia endógena da célula. Quando ele tira esse excesso de carga iônica, as doenças, principalmente somáticas, mentais, elas começam a entrar em remissão. É como se você esvaziasse o copo mesmo. Eu falo dessa forma, dessa analogia, porque eu acho que é a forma mais simples de explicar o REAC. Então, eu entendo também que o REAC na minha vida melhorou muito o meu quadro de ansiedade, de insônia que eu tinha, de depressão.
E isso contribuiu muito para que depois que eu fiz o REAC, por exemplo, eu não tive mais sinal nenhum de qualquer coceirinha, de qualquer vermelhidão, de qualquer aumento de bolinha no meu bumbum. Então, cuidar da saúde mental é importante, seja pelo REAC, seja pela terapia, seja pelo remédio. Então, quem tiver com isso no teu corpo não pode se dar o luxo de se manter ansioso e ficar fugindo, talvez, de um tratamento, tá? Então, esse é o segundo ponto. E entender que a gente tem um potencial de autocura muito forte. Se você decidir, né, que isso não vai proliferar num problema maior, que isso não vai causar um dano maior, se você tiver certeza, chama Deus para dentro da sua intimidade, tenha certeza que você tem potencial de cura, juntando com a sua fé, para que isso não piore, porque eu já fazia tudo certinho, mas eu tinha um ponto de vista que ia dar um problema. Eu acho que é o que faltava, sabe? Faltava na minha mente era tirar essa dúvida, né? Na verdade não era uma dúvida, eu já estava falando para o universo, vai dar um problema, eu tenho até o dinheiro para usar. Então quando eu ressignifiquei isso, eu tenho certeza que não vai acontecer, eu não vou precisar de dinheiro, porque não vai acontecer e pronto, acabou, está decidido. Então eu tenho potencial de autocura, né? Jesus já falava, vós sois deuses, a gente tem que ativar a nossa centelha divina que há dentro de nós. A gente tem potencial de autocura, sim. Hoje existem muitas terapias bioenergéticas. Se você não acredita em você mesmo, chama um terapeuta holístico para fazer. Então, dá para fazer MTVSS, que é uma prática de Axis, dá para fazer Reiki, dá para fazer... Enfim, tem tantas práticas bioenergéticas com posicionamento da mão, e aí é uma troca de energia para aquilo parar. E não é só isso, é qualquer outra doença. Então, a gente tem muitas outras coisas. Então, resumindo, é isso. Então, compartilha com o máximo de mulheres, grupo de mães, porque muita gente ao seu redor deve ter isso no corpo, mas você talvez não saiba. Como eu tenho muito tempo como nutricionista, 18 anos, mais de 100 mil seguidores no Instagram, e eu nunca tinha me falado, até porque não tem necessidade nenhuma de eu falar, né? Mas eu entendendo agora que eu posso ser um agente de orientação para que isso não piore, uma vez que não dá para tirar só mutilado mesmo, eu acho que é uma voz que tem que percorrer, né? Então, compartilhe o máximo para as mulheres que você conhece. Obrigada pela tua atenção e segue o canal, que eu vou colocar muitas dicas importantes para que a saúde seja o primeiro agente da sua vida, para que você honre o templo que é o seu corpo, para que tudo dê certo e a gente conquiste a longevidade saudável que todo mundo merece. Obrigada.